Um ator sobe no palco, caminha pelo palco, olha o público e para no ponto certo da marcação da luz. Ele está tranquilo e seguro e sente um misto de emoções ligadas, certamente às emoções do personagem da peça que ele vai representar. Ele respira fundo com técnica, mas na hora que ele vai dizer o texto, que a respiração técnica anunciou, nenhuma palavra sai de sua boca. E ele sabe que o problema não está na sua voz. Ele sabe que se ele quisesse, ele falaria o que ele quisesse. E se ele pudesse, ele diria o texto. O texto decorado, o texto preparado, o texto emocionado. Porém, o texto simplesmente não vem. Ele tenta se lembrar de alguma coisa, que lhe faça lembrar alguma coisa, que lhe remeta a alguma coisa da fala, do personagem, da peça. Porém, vazio. Ele olha em volta para ver se o cenário lhe remete a alguma lembrança. Porque o branco não é só da fala inicial da peça. O branco é da própria peça. Ele se pergunta, que peça é essa que eu estou aqui representando? Ele se pergunta, que personagem é esse que eu estou aqui representando? Porém, olhar em volta não adianta muita coisa. Porque essa é uma daquelas peças que não tem cenário. Então, depois de olhar em volta, ele não pode fazer nada, a não ser amaldiçoar o cenógrafo por essa opção do palco vazio que não lhe diz nada. E por isso, esse cara nada pode dizer. Então ele fica calado diante do público que parece esperar algo a mais dele. Algo que esse cara nesse momento simplesmente não pode dar. Porque a única coisa que esse cara tem nesse momento é o seu vazio preenchido de branco. É o seu branco preenchido de vazio. Ele fica quieto como se um palco sem cenário e um ator sem fala fosse a proposta estética do espetáculo, que em si deveria expressar o começo, o meio e o fim. Eu passei exatamente por essa situação. Eu passei por isso. Exatamente. Não, pera, não é exatamente isso. Exatamente não. Isso é só uma metáfora. Eu posso dizer que eu senti isso. Isso eu posso dizer bem. Eu senti esse vazio. Eu senti esse branco. Como ator, num palco vazio, sem ter o que fazer. Exatamente assim que começa essa história. Essa história começa exatamente assim, com vazio. Essa história começa com branco. Eu estava em frente a uma esteira de bagagem de aeroporto, como que no estalar de dedos, me veio uma questão simples, mas ao mesmo tempo devastadora. Qual questão? Em frente a uma esteira de bagagem de aeroporto. Qual questão pode ter me dominado as ideias? Qual é a minha mala? 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 Por eliminação, eu fiquei com a mala que sobrou rolando, solitária na esteira do aeroporto. Uma mala preta moderna no estilo retrô. Quando eu peguei essa mala e arrastei com uma placa que eu vi ali, foi que eu entendi que a questão, qual é a minha mala? Era uma questão menor, diante dessa questão que se apresentou com a placa, saída. Qual questão?
Tal como numa daquelas viagens de férias, em que acordamos distantes do nosso quarto habitual, e ao abrirmos os olhos e não vemos a televisão, a estante, o armário, o relógio piscando, piscando, piscando na mesa de cabeceira, na hora vem a questão: mas que lugar é esse? Um aeroporto. Um aeroporto me daria tanta referência de lugar quanto um palco vazio daria a um ator. Só no momento em que eu cruzei a porta automática que eu fui entender o absurdo da minha situação. Porque ao cruzar a porta automática, eu dei de cara com as pessoas esperando os seus na sala de desembarque. Eu detectei alguns olhares levemente interrogativos, do tipo: quem é esse cara? E eu entendi que essa questão de alguns: quem é esse cara? Não difere em nada da minha própria questão: quem é esse cara? Mas o problema é que o agente da questão deles: quem é esse cara? Era exatamente o mesmo agente da minha questão: quem é esse cara? Logo apareceram algumas pessoas para me ajudar, me mostrando plaquinhas com nomes. Mas eram tantos nomes, em tantas plaquinhas, que logo eu comecei a me perguntar: essas pessoas querem me ajudar ou me afundar ainda mais? Algumas delas pareciam querer que eu fosse ser da placa. Claro, mais para acabar com as suas esperas do que para me livrar do meu limbo. Algumas plaquinhas com nomes bonitos, eu olhava por mais tempo, pensando até que talvez eu pudesse até me transformar no ser da placa, se eu me acreditasse ser o ser da placa. E o ser por trás da placa, vendo meu olhar insistente, logo abaixava a placa, abria um sorriso e ameaçava pronunciar o nome que eu não sabia ser o meu. Então eu desviava o olhar e buscava refúgio em outra placa de olhar convidativo. Mas o que me convocou de fato foi um cara que apareceu do nada, virou para mim e falou: quer táxi? Porque na hora eu pensei: é isso que eu estou precisando. Eu preciso de um táxi. Eu nunca precisei tanto de um táxi em toda a minha vida. Eu me imaginei já dentro do táxi dizendo ao motorista: vai por aqui, ó, não, vai por aqui. Não, pode ir por aí, vai reto. Vai reto toda a vida. Quando eu digo toda a vida, eu não uso uma metáfora, eu falo sério. Vai reto toda a vida. Mas antes que eu pudesse fazê-lo de fato, um outro cara, esse de bigode, sorriso, pança, óculos, uma plaquinha na mão escrito Rogério Marques, esse cara apontou para mim e disse: Rogério Marques, né? Eu surpreendido disse: quer? E ele insistiu: Rogério Marques, né? Só que esse né interrogativo dele tinha um quesinho de exclamação. Isso para mim foi suficiente para eu me acreditar, Rogério Marques. Né? Então, dentro do seu carro, em alta velocidade, pelas ruas de uma cidade desconhecida, a pergunta que eu me fazia era: mas que cidade é essa? Mas que cidade é essa? Mas que cidade é essa? Eu também me perguntava se eu não estaria roubando o destino do verdadeiro Rogério Marques, que nesse momento estaria lá, no aeroporto, procurando a plaquinha que eu roubei. Mais que isso, me perguntava: será que eu não estou furtando o seu passado, surrupiando suas expectativas, assaltando seus sonhos, despojando sua mulher, tomando seus filhos? Mas embebido nesse espírito pirata, eu bati a carteira no meu próprio bolso e pude ver através dos documentos que, coincidentemente, eu sou de fato Rogério Marques. Só que, segundo os documentos, Rogério Marques Oliveira. E saber meu Oliveira me deu até um certo alívio, porque a partir daquele momento eu saberia mais de mim do que o motorista. Só me sabia Rogério Marques. Deu até vontade de dizer: ô motorista, eu sou Rogério Marques Oliveira, viu? Para exibir o meu autoconhecimento. E aí, no instalar de dedos, ou como no instalar de dedos, tudo foi voltando. Na verdade, naquele momento, eu achei que tudo estava voltando, porque eu me lembrei das minhas senhas, e elas certamente me dariam muitas pistas para minha auto-investigação. Quantas senhas? Agência 0300, conta corrente 50, 333-5, senha 121501. Aniversário da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. E-mail rogeriomarques@email.com.
Senha 011512, investe a hora. Já no caso do cartão de crédito, começo com 12, vou para 01, termino com 15. Já o cartão da outra bandeira, eu começo com 01, vou para 15 e depois para 12. O cartão da outra bandeira, eu começo com 01, vou para 12 e termino com 15. Eu lembrei de cada uma das senhas. Eu lembrei da senha para recuperar a senha perdida, da senha esquecida, que foi trocada, da senha trocada, substituída, da senha blindada, que foi hackeada, da senha do sistema da agência, da senha do sistema da diretoria da agência, da minha senha para acordar, da minha senha do céu, do net, do norte, da minha senha para dormir, da minha senha para nascer, da minha senha para crescer. Naquele momento eu lembrei até das minhas senhas para morrer. No caso, as minhas senhas todas são derivadas dos aniversários do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Lembrar das minhas senhas me deu um grande alívio. Afinal, quem és tu, sem as suas senhas dos dias de hoje? Só que essa referência, através do estalar de dedos, as senhas não me deram todas as pistas. Por mais que estalando os dedos eu pudesse dizer um pouco sobre quem, quando, onde, porquê, como, eu não conseguia reconhecer a cidade. Eu consegui denominar uma praça, reconheci um monumento, mas não conseguia ainda dar o nome de tal cidade. Estalando os dedos, eu me lembrei que estava nessa cidade para uma reunião com uma grande empresa de sabão em pó, na qual eu propunha uma campanha publicitária chamada Identidade. Claro, lembrei. Estalando os dedos, era uma lembrança nova, cara, estalar. Claro, lembrei, claro, lembrei. Claro, lembrei, claro, lembrei. Claro, lembrei, claro, lembrei. Claro, lembrei, claro, lembrei. Eu estava meio desequilibrado. Tanto que eu cheguei aqui no hotel, eu me desesperei com pressa, como se a nudez fosse me ajudar a recuperar minha essência. Eu coloquei minha mala preta no chão, me perguntando, será que essa mala é minha mesmo? Ou será que tem alguém, agora, lá no aeroporto, xingando os funcionários da companhia aérea pela mal estagiária? Em seguida eu me despi, o resto que faltava, sentei nessa cama em pleno desespero e com as mãos na cabeça comecei a berrar. Que foi isso que aconteceu comigo hoje no aeroporto. Berrar. Eu dizia, o que está acontecendo com a minha cabeça? Que foi isso que aconteceu comigo hoje lá no aeroporto? O que está acontecendo com a minha cabeça? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por mais que eu estalando os dedos, o que está acontecendo comigo? Eu só teria reunião no dia seguinte. Por isso eu tive muito tempo para não fazer nada. Então eu nada fiz. Simplesmente fiquei me perguntando, o que foi isso que aconteceu comigo hoje no aeroporto? O que está acontecendo com a minha cabeça? Eu ainda vivia o coração acelerado, que sucede o susto. E ele não parava de bater em alta velocidade. E as mãos na cabeça. E a pergunta, o que foi isso que aconteceu comigo hoje no aeroporto? Por mais que estalando os dedos eu pudesse dizer, quem é esse que eu sou? A questão que me dominava, quem é esse que eu sou? Me dominava os dedos, quem é esse que eu sou? 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 Esse sou eu. Esse sou eu. Oliveira, 37 anos, 1,78 m, 75 quilos, signo Gêmeos, ascendente Libra, não sou religioso,
mas eu também não xingo os deuses. Olhos castanhos, embora já comecem a rarear os meus cabelos, que também são castanhos. Tenho 2 grandes entradas. Barba na cara, quase sempre por fazer. Não a ponto de me parecer um desempregado que está deprimido, mas a ponto de me parecer um cara despojado. Isso é bom para minha profissão, porque eu sou publicitário. Os publicitários adoram parecer pessoas despojadas. Sou um publicitário premiado no mercado. Eu faço as pessoas acreditarem em coisas às vezes inacreditáveis. Eu invento realidades e fojo prioridades. Faço isso bem, por isso eu sou premiado. Saindo do campo profissional, entrando no campo pessoal, a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar. Mas também quem não, né? Quer dizer, viagem a trabalho eu não gosto, me deixa um pouco confuso sem saber qual é a minha mala. Não sou vegetariano, mas também evito comer carne todo dia. RG 32, 490, 409, troço 3. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, eu sou paulista, eu sou latino-americano, eu sou terráqueo, eu sou corintiano, graças a Deus. Visto para os Estados Unidos, vencer nesse mês, precisou anotar, renovar o visto para os Estados... Cadê minha agenda, hein? Preciso anotar, renovar o visto, quero ir para Miami. Cadê a minha agenda? Tem que anotar, renovar o visto, eu tenho 12 pontos na carteira de motorista por excesso de velocidade. Fora os pontos que eu passei para a carteira da minha tia. Tá aí uma coisa que eu adoro, velocidade. E reto toda a vida. Eu não sou casado oficialmente, mas eu moro junto com a Raquel, com quem eu tenho a Michele, de 4 anos. Tenho opiniões políticas claras, embora confusas. As minhas opiniões políticas podem parecer confusas para os outros, mas para mim, no fundo, elas são muito claras. Gosto de rock and roll o ano inteiro. É o som da alta velocidade do meu carro. Também eu gosto de axé music, mas só no carnaval. Eu gosto de ópera, mas só no inverno. E quando chega o outono, o que eu gosto é de latinidades. Em resumo é isso. Em resumo, esse aqui é o personagem que eu estou representando no palco da vida real! Ou seja, esse aqui é o ser que eu me tornei. Ou o que a vida me tornou. Isso aqui, ó, é o que eu me tornei na vida. Embora um tanto confuso, com crateras na minha memória, a partir daquele momento que eu olhei aquela mala e não soube dizer que aquela mala é a minha mala. Então eu reviro a mala e reconheço uma meia, mas desconheço a escova de cabelo. Reconheço uma camisa, mas desconheço uma gravata. Reconheço o cinto, mas desconheço o sapato. Estou confuso a ponto de lembrar nesse momento qual é o meu time do coração, todos os seus títulos e glórias, mas por outro lado, nesse momento eu não consigo lembrar do dia do nascimento da minha filha. Eu não lembro do dia do aniversário, eu não lembro do dia do aniversário da minha filha, eu não estou lembrando do dia do aniversário da minha filha. Estou confuso a ponto de lembrar nesse momento, como eu lembro, como foi o meu primeiro contato com a neve, que eu lembro bem. Mas por outro lado, nesse momento eu não consigo lembrar da minha rotina de vida. Eu não me lembro da minha rotina, do meu dia a dia. Ainda bem que eu tenho uma agenda. Aliás, cadê a minha agenda? Aliás, ainda bem que eu lembro bem que eu tenho uma secretária, que eu lembro bem como ela trabalha bem. Embora eu não lembre o seu nome, ao menos eu lembro o meu nome, que é Rogério Marques Oliveira. Rogério Marques Oliveira. Rogério Marques Oliveira. Então eu deito e durmo repetindo Rogério Marques Oliveira, na esperança de esquecer o que foi esquecido. Mas ao acordar, na hora eu lembro do branco. O coração acelera, as mãos suam e eu toco a minha vida. O que mais eu posso fazer? A não ser estalar os dedos e tentar me lembrar um pouco mais sobre como, quando, onde, porquê, como, quando, onde, porquê. Estalo os meus dedos e me lembro. Estou nessa cidade para uma reunião com uma grande empresa de sabão em pó.
Tento forjar uma personalidade, uma identidade, um jeito de ser, um jeito de pensar. Finjo que os pensamentos que eu não penso são os meus. Nesse lugar, eu consigo lembrar, inclusive, que quando eu criei a campanha Identidade, eu não tinha a minha identidade posta em xeque. E agora, através da campanha Identidade, eu busco justamente um cheque. Antes do branco, estalo os meus dedos e me flagro aqui. Sala de reuniões da grande empresa de sabão em pó. Esse é o ambiente do momento. A diretoria inteira está à minha volta. Estalo os meus dedos e consigo dizer: você é o que você come? Você é o que você come? Você é o que você come? Você é o que você come. Você é o que você consome. Democracia não é votar. Democracia é poder escolher produtos para comprar. E o ideal é que esses produtos tenham a ver com você. Com o que você pensa. Com o que você pensa que pensa. Com o que você pensa que pensa que pensa. Quando você vê uma pessoa passando na rua, né? Você fala como? Quando você vê uma pessoa falando na rua, você quer se referir a essa pessoa. Você fala como? Ah! Olha lá uma pessoa passando na rua. Você fala assim. Você fala, ah! Olha lá o cidadão passando na rua. Ou cidadã, você fala assim. Você fala, olha lá o A. Consumidor. Consumidora. Isso é bom. Necessariamente isso é bom para os negócios. Você vê atualmente uma pessoa falando. Você se refere a ela como o A. Consumidor. Consumidora. Isso é bom. Quando um cidadão, um consumidor, escolhe um produto, ele está dizendo o que ele pensa da vida. Ele está dizendo o que ele pensa do mundo. Mais que isso, ele está dizendo o que ele pensa de si. Ele está dizendo isso aqui, ó. Qual é a sua identidade? Corta para a identidade na diagonal. A máquina de sabão em pó na horizontal. A ideia é, através desse briefing geral, criar 3 propagandas em que possamos afirmar a importância de um produto para a constituição ou formatação da subjetividade do ser. O que vocês acharam? Contrato assinado. Contrato assinado diz mais que 1000 palavras, sabia? Fiquei tão feliz com o contrato assinado que quando me vi sozinho, não mais na sala de reuniões, aqui ó, no banheiro da empresa, quando me vi sozinho eu disse, yes! Fechei, porra! Em seguida eu mijei, e depois do mijo eu fiz o que algumas pessoas costumam fazer depois de mijar, lavei as mãos. Foi nesse momento que eu me vi no espelho, e tomei um susto de quem se vê visto no momento de intimidade. Tomei um susto porque eu não me reconheci naquele espelho. Então eu disse, sem dizer, só no olhar, eu disse, eu espero que essa empresa de sabão em pó, eu disse isso para me vingar desse cara que me privou da privacidade da privada. Espero que essa empresa tenha um sabão em pó sabor neutro, para que você possa dizer o que você é, qual é a sua identidade. Eu voltei para minha cidade juntando os meus carros, o meu quebra-cabeça reality, me sentindo um personagem, só que um personagem da vida real, um personagem que não tem um texto decorado, um personagem que não tem uma marcação, um personagem que não sabe nem o que fazer com a mão, me sentindo desconfortável no meu próprio corpo. Como é que alguém, me diz aí, como é que alguém em sã consciência pode sentir desconforto no próprio corpo? Me senti um estranho na minha própria casa. Na varanda do meu apartamento moderno, estilo retrô, eu digo aos ventos, as músicas me remetem a lembranças de emoções que eu não lembro. Os cheiros que eu sinto, eles me remetem a tantos cheiros já sentidos. Eu pergunto, quando é que eu senti esse cheiro? Os gostos que eu sinto na minha boca me remetem a tantos gostos já sentidos. E eu pergunto, isso é gosto do quê? Os toques que eu sinto na minha pele, nos meus ossos, na minha carne, na minha alma,
me remete a tantos toques. Eu pergunto: por quem? Por quê? Por quem? Me sinto um personagem da vida real. Me sinto uma dessas pessoas que são entrevistadas para televisão, mas como elas não podem ser identificadas, elas têm o rosto coberto e a voz adulterada. Eu me sinto exatamente assim. É exatamente isso que eu digo para o meu médico. Eu digo: doutor, eu vivo com a memória fragmentada, doutor. Eu vivo com o coração acelerado, doutor. Eu vivo com as mãos suadas, doutor. Ele me pede uma série de exames. Faço cada um dos exames que ele me pede. Em todos os exames em sua mesa, ele me pede para sentar. Eu me sento de frente para o doutor e me sinto réu diante do juiz, esperando a minha condenação. Pode ser, inclusive, pena de morte. O doutor parece perceber o poder que tem sobre o meu destino. Ele parece se divertir com isso. Ele olha calmamente cada um dos exames e me olha na cara, com aquela cara de mafioso italiano em cinema americano. Se não fosse antiético um médico fumar na frente do paciente, o doutor acenderia um cigarro e só me daria a resposta já sabida depois do 5º trago. Então ele estala os dedos todos da mão esquerda, me aponta e diz: você está com estresse. Eu digo: estresse, doutor? Sei lá, eu esperava algo mais sério. Sei, algo que eu pudesse ver num raio-x. O doutor sente que eu estou desmerecendo o seu diagnóstico, então ele me diz quase que numa ameaça: estresse é coisa séria. Morre-se de estresse. Você corre risco de AVC. Férias foi minha receita. Uma dose de férias durante 30 dias. Uma dose de férias por dia durante 30 dias. Férias na veia. Ou via oral. Supositório de férias. Isso ele não falou, mas eu subentendi. Doutor, eu não posso tirar férias nesse momento. Eu acabei de assinar contrato com uma grande empresa de sabão em pó. Provavelmente a mesma que o senhor usa para deixar esse jaleco branco, mas tão branco. Doutor, eu não posso tirar férias, agora você não tem um remédio aí? Um remédio que possa me dar para que eu possa esquecer o que eu esqueci? Eu digo isso num desabafo mesmo, sabe? Como quem confunde psicólogo com clínico geral. Como quem confunde neurologista com psiquiatra. Digo mais, doutor, como é que eu vou ter esse tipo de problema agora? Minha vida foi sempre correr reto toda a vida. Eu nunca me perguntei para onde essa estrada me levava ou me trazia. Doutor, como é que eu vou ter esse tipo de problema agora? O doutor me diz que eu estou confuso. Mais que isso, ele me diz que eu estou deixando o confuso. Pior, ele me diz que todos, absolutamente todos à minha volta, estão confusos. E eu me pergunto: todos estão confusos à minha volta? Raquel, certamente é a pessoa mais confusa à minha volta. Mudamos de ambiente, agora não mais o consultório. Estamos no meu apartamento moderno, estilo retrô. Eu estou aqui no meio da madrugada, debruçado sobre os móveis e objetos, tentando identificá-los. Cada móvel tem uma história. Cada móvel tem um quando. Cada móvel tem um porquê. Cada móvel tem um contexto na tua vida. Quando é que eu comprei isso aqui? Quem me deu isso aqui? Qual é a minha memória nisso aqui? É como se os objetos todos tivessem uma memória da sua própria história. Quando é que eu li aqueles livros? Quando é que tiramos aquele retrato? Quem escolheu esse tapete ridículo? Eu ou Raquel? Até que a Raquel aparece na sala, vindo do quarto de camiseta e calcinha, e me pergunta: o que está acontecendo aqui? É claro, ela fica confusa porque ela vê a bagunça. É claro que está bagunçado. Eu olho para um móvel, para um objeto, tenho que identificá-lo, não conseguindo, eu jogo longe em busca de outro que eu possa fazer a sua genealogia. Raquel me pergunta de novo: o que está acontecendo aqui? Eu digo: olha em volta, Raquel. Olha bem. É isso que está acontecendo aqui. Eu estou confuso.
Eu estou absolutamente perdido. Eu me sinto estranho nessa casa que é a minha casa. O estresse que eu te falei está me gerando uma certa amnésia. E o meu choro convulsivo vem do medo de ser o começo do meu abismo. Como se eu estivesse caindo num abismo e pudesse me ver caindo. Pior, pudesse dar um tchauzinho pro meu duplo caindo. O choro convulsivo de Raquel vem quando ela me pergunta se eu lembro quando nos conhecemos. E ela chora porque eu lembro. Mas só na terceira tentativa. As duas primeiras foram histórias bonitas, porém de outros amores. Por isso que mudamos de cena, corta, mudamos de episódio, mudamos de capítulo, mudamos de dia, mudamos de tempo, mudamos de época. Estávamos no outono, agora é inverno, ou então era verão, agora é primavera. Algum tempo depois, eu continuo na mesma, tentando criar a propaganda da campanha Identidade. Aqui no meu escritório moderno, estilo retrô, nada copio, apenas o vazio. Cada um tem um diagnóstico diferente para o meu problema. Tem um que me diz que o meu problema é mesmo estresse. Um outro me diz que o meu problema é simplesmente viadagem. Um outro me diz que o meu problema é urucubaca, eu tenho que fazer reza brava. Outro me diz que é desobsessão espiritual. Outro me diz que eu preciso me converter. Outro me diz que eu não fui batizado. O outro simplesmente me diz que o meu problema é pequeno burguês. Diz, pobre não tem esse tipo de problema, não. O outro me diz que o meu problema é uma crise criativa. E o meu medo é que essa crise criativa leve para sempre de mim o meu senso de criatividade, tal como fez com o meu tique nervoso. Sentado nessa cadeira que eu criei tantas propagandas, eu me pergunto, cadê o cara que estava aqui em mim? Morreu de mim? Morreu para mim? Morreu em mim? Eu olho para essa cadeira e me pergunto, cadê o cara que sentado nessa cadeira criava tantas propagandas tão queridas pela família brasileira? Sentado nessa cadeira, esse cara criou tantas propagandas, fizeram as pessoas riram, as pessoas choraram, as pessoas pensaram, não, pensaram, estou exagerando. Mas eu olho para essa cadeira e pergunto, cadê o cara que sentado nessa cadeira criou tantas propagandas? Olha ali, ó, uma pilha de troféus, o melhor publicitário da rua. Do lado, o melhor publicitário do bairro. Do lado, o melhor publicitário da Zona Leste. Do lado da Zona Sul, do lado da Zona Oeste, do lado do Estado, do lado do país. Olha em volta, cadê aquela pilha de revistas? Uma pilha de revistas. Cadê o cara que sentou nessa cadeira? Foi matéria em tantas revistas. Uma da capa ele está assim, ó. Na outra capa ele está assim. Na outra capa ele está assim. Na outra capa ele está numa ilha. Na outra capa ele está num jet ski. Na outra capa ele está nessa cadeira. Eu me pergunto, esse cara era capaz de criar uma propaganda no estalar de dedos. O mesmo estalar que levou minha memória, esse cara poderia criar uma propaganda. Esse cara dizia, me diz um produto que eu crio uma propaganda. Por exemplo, me diz um produto aí. Vou criar uma propaganda agora. Você, diz um produto para mim. Qualquer produto. Não diz a marca para não fazer propaganda. Diz o produto, pode falar. Sentado nessa cadeira, esse cara criou propaganda, por exemplo, propaganda de cerveja, moça sorrindo, cara sambando, bundas e bíceps, mechas e quadríceps. Esse cara fez todos que não consumiam tal marca de cerveja sentirem-se fora da alegria de viver a vida. Você diz o produto, eu vou criar uma propaganda agora. Diz o produto, qualquer produto, fala aí. Qualquer produto. Esse cara sentado nessa cadeira criava propaganda, por exemplo, de remédio. Fazia tal marca de remédio, vender como em época de epidemia. Você diz um produto, qualquer produto que você quiser. Vou criar uma propaganda, diz aí. Margarina. É marca, margarina? Margarina. Pode ser o que está no texto? Pode ser. Quer dizer banco, pode ser banco? Pode. Então fala banco. Banco! Esse cara sentado nessa cadeira criou propaganda, por exemplo, de banco.
interrompendo a novela das 9, tentando emocionar mais que tal novela, tentando mostrar com imagens e narrações a boa intenção dos bancos ao te fuder a vida com juros corrosivos. Esse cara sentado nessa cadeira criou propaganda, por exemplo, para a criança brincar e para a criança comer, e fez os pais ouvirem os choros pelo não de tal produto. Esse cara sentado nessa cadeira criou propaganda de empreendimento imobiliário e garantiu que se a felicidade existe, é aqui que a felicidade haverá de morar. Esse cara está onde? Esse cara está em estado de sítio, esse cara está em estado de calamidade pública, esse cara precisa ser isolado da sociedade. Não é ebola, é simplesmente uma amnésia corrosiva. Esse cara diz para os sócios: eu preciso de um tempo para definição da identidade. Os sócios entendem que eu falo da campanha identidade e consentem. Ao menos eu não minto. E quando o domingo chega, é hora de avisar minha família da minha decisão de me isolar. Muda de ambiente, estamos num domingo, típico domingo familiar. Casa dos meus pais. Estamos aqui, por exemplo, a televisão está ligada, está alta, e o apresentador está feliz demais pro meu gosto. Ali está as crianças brincando, Michele e as minhas sobrinhas. Na cozinha, minha mãe, Raquel e Flávio, mulher do meu irmão. Meu irmão está ali, tentando ensinar meu pai a mexer no computador pela 1000ª vez. Pai, eu já desisti. Por isso eu estou aqui sentado, sentindo esse cheiro de frango com bacon, que a minha mãe disse que é o meu prato preferido. Eu digo: mãe, frango com bacon é meu prato preferido? Ela diz: você não lembra? Eu digo: lembro. Frango com bacon é o prato preferido de Rogério Marcos Oliveira. Eu não estou olhando para a televisão porque eu olho a janela. Eu olho as árvores sendo balançadas pelo vento dominical. Inspirado na presença dos meus pais, eu tento me lembrar do meu passado. Mas eu tenho na cabeça apenas fragmentos dispersos, que têm a consistência das nuvens, que quanto mais você se aproxima, mais se dissolvem. Ou a consistência dos sonhos, que quanto mais você tenta se lembrar, mais você se esquece. Eu acho que se eu conseguisse me lembrar de qualquer coisa, se os meus dedos estalassem, eu desistiria dessa ideia de sumir. Porém, nada acontece. Então eu digo alto, não para fazer alarde, mas porque a televisão está alta e o apresentador está feliz demais pro meu gosto. Eu digo: pai, mãe, sabe aquele estresse que eu falei? Então está me gerando uma certa amnésia. Nessa casa em que me sinto em casa, eu sou um estranho. Mãe, calma mãe. Não sei quanto tempo que eu vou ficar sem aparecer aqui. Espero não demorar, pai. Eu espero que tudo dê certo. Eu sei que eu vou voltar. Raquel, eu sei que isso pode parecer um puta chavão pra você, mas eu preciso de um tempo e o problema tá comigo. Eu preciso tomar alguma decisão enquanto eu posso tomar alguma decisão. Enquanto eu sei que eu devo parar o meu carro no farol vermelho. Entendeu? Enquanto eu sei onde eu devo fazer as minhas necessidades fisiológicas. Enquanto eu posso pensar por mim. Até as crianças que brincavam choraram em uníssono, ouvindo meu tom de voz sério, achando que era bronca. E o meu abraço na Michele foi o abraço mais dolorido que eu dei em alguém em toda a minha vida. Algum tempo depois eu me isolo neste quarto de hotel moderno, estilo retrô. É aqui que eu passo um tempo considerável da minha vida, simplesmente deitado nessa cama, simplesmente tentando me lembrar. Eu não levanto dessa cama para absolutamente nada. Eu fico nu, sem levantar nem para comer, nem para ir ao banheiro. Eu fico simplesmente deitado, tentando me lembrar. E na cabeça tenho os mesmos fragmentos dispersos de sempre. Eu começo a me sentir no começo da loucura. Mas eu constato que louco que é louco não sabe que é louco. E eu sei que eu sou louco. Então eu não sou louco. Porque é louco mesmo, não sabe, não tem a consciência da loucura. Nesse momento eu tenho certeza que eu estou louco. E quanto mais certeza eu tenho, menos louco eu sou. Porque é louco não sabe que é louco. E eu sei que eu estou louco. Eu estou tão louco que eu começo a gritar: eu tô maluco! Eu tô maluco!
Ah, eu tô maluco! E é isso que me deixa tranquilo. Porque é louco, não sabe que é louco. Eu sei que eu sou louco. Eu sou muito louco. Eu sou tão louco, mas tão louco, mas tão louco. Que eu me lembro que um amigo de infância me chamava de doidão. E esse amigo de infância me faz lembrar outro amigo de infância, que me faz lembrar outro, que me faz lembrar outro, que me faz lembrar outro, e de repente eu me lembro de muita coisa. E percebo que a memória é uma teia de aranha, uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. De repente eu tenho o quadro da minha pré-adolescência pintado na parede deste hotel. Mas isso me desespera, porque me vem na cabeça a ideia de que eu não estou me lembrando de nada, de absolutamente nada, por falta de um passado real. A minha cabeça de publicitário está criando um novo passado. Será que as minhas memórias se constituem da mesma matéria das propagandas de carro? Mas aí uma decisão me dá um alívio muito grande. Uma decisão me dá uma alegria muito grande. A decisão de reencontrar os amigos de infância. Essa decisão me faz levantar dessa cama, me faz tomar banho, me faz me alimentar. A decisão de reencontrar o Poti, o Tatu, o Batata, o Marquinhos e o Espoleta. Essa decisão me dá uma alegria tão grande que mesmo antes de vir ao encontro desses amigos, eu passo aqui na agência e consigo criar a primeira propaganda da campanha Identidade. E a ideia é a seguinte: quero opinião. Essa aqui é uma agência de publicidade democrática, todo mundo pode opinar. Um maluco está fugindo do hospício e se depara com um supermercado. Na porta do supermercado ele diz: eu sou Napoleão Bonaparte, vou conquistar esse lugar. Ele entra no supermercado derrubando tudo quanto é prateleira. Vai derrubando tudo. Corta, câmera subjetiva, o maluco. Câmera objetiva, os médicos. Câmera subjetiva, o maluco parou de frente para uma prateleira. Câmera subjetiva, os médicos olhando o maluco. De repente, eles colocam no maluco uma camisa de força e não percebem que o maluco está olhando para um produto que está numa prateleira. Qual produto? Quem falou sabão em pó acertou. O sabão em pó. O sabão em pó. Ele está olhando a caixa de sabão em pó que ele sempre usou, que a família dele sempre usou. Através da caixa de sabão em pó, ele consegue lembrar quem ele é. Ele não tem mais o olhar napoleônico. Agora ele simplesmente se reconhece, como se o sabão em pó pudesse refletir. Então corta para a identidade, na diagonal, a marca de sabão em pó, na horizontal. A ideia é mostrar através dessa campanha a importância de uma marca de sabão em pó para a consolidação da subjetividade do ser. Que tal? Essa é uma agência democrática. Você, de óculos, por favor, o que você achou dessa ideia? Você mesmo, você. Não, ele. Adorei. Ah, legal. Era meio isso que eu queria ouvir. Vou te fazer uma pergunta, não fale marca, por favor. Você sempre usa a mesma marca de sabão em pó? Sim. Bacana. Você é o consumidor chave. Sempre você não varia a sua escolha porque qual o critério? Preço, sabor, cheiro? Preço e qualidade. Qualidade e preço. Você está unindo tudo numa... Legal. Eu vou pedir para ela que está do seu lado, com todo respeito, sentir só o cheiro da sua camiseta. Sentir. Aprovado. Isso seria o slogan. Isso seria o slogan. Aprovado. Filma eles lá falando aprovado. Aprovado, legal. Vou te perguntar uma coisa, com todo respeito. Esse cheiro que você sentiu amanhã de manhã, você vai estar no ônibus, alguém vai passar, você vai sentir esse cheiro. Você vai lembrar do quê? Vou lembrar da qualidade. Dele? Aprovado. Na diagonal, a marca de sabão em pó, na horizontal. A ideia é mostrar a importância de uma marca de sabão em pó para o fortalecimento do cidadão / consumidor. Ah, eu estou inspirado, cara. Eu fiquei tão inspirado nessa ideia de reencontrar os amigos 20 anos depois. 20 anos depois? 20 anos depois poderia ser o subtítulo dessa história.
poderia roubar de Alexandre Dumas, que escreveu um livro chamado 20 anos depois, contando a história dos 3 mosqueteiros, 20 anos depois, quando eles estão separados por diferentes ideais políticos. Ou então o subtítulo da história poderia ser Você é o que você come. Ou então poderia ser Torna-te quem tu és. Mas são tantos possíveis subtítulos que o ideal seria colocar entre parênteses reticências. É claro que eu não consigo encontrar os meus amigos nas redes sociais. É uma porção de tatus, potis, espoletas, marquinhos. Então eu me lembro, no instalar de dedos, a minha mãe sempre foi amiga da mãe do espoleta. Através da minha mãe eu localizo o espoleta. 20 anos depois, olha eu aqui no meu carro! Moderno, estilo retrô. A caminho do meu encontro com o espoleta cai uma chuva torrencial que me faz reduzir velocidade, aliando prudência e paciência. Isso é bom. Porque eu preciso organizar as minhas ideias, até para saber o que eu vou falar para o espoleta. Certamente vai achar um tanto de silêncio a minha aparição repentina. O ideal seria fazermos uma acariação, né? Mas como seria impossível reunir no mesmo lugar pessoas que outrora foram tão parecidas e que hoje são tão diferentes e distantes, eu decido falar sobre o mesmo dia, um dia inesquecível, um dia emblemático. Eu decido falar sobre o dia em que nós fomos na zona. Foi um dia inesquecível por ter sido horrível, justamente porque a gente não queria ir. Quer dizer, deixa eu explicar bem. O tio do Marquinhos tinha morrido. O tio do Marquinhos era como se fosse pai do Marquinhos. Pai o Marquinhos nunca teve. E nós fomos, como amigos, fomos no velório. Daquela força para o nosso amigo. Foram os nossos pais e tal. Mas num determinado momento o Marquinhos apertava com tanta força o tio, mas tanta força que o cadáver suspirou. Claro que aquilo era simplesmente emissão de ar, o ar restante no corpo. Mas vai explicar isso pros moleques. Eu saí de gritando, ele tá vivo! Os adultos foram buscar indício de vida no corpo. Claro que não encontraram, acharam que a gente tava de sacanagem. Mas viram o desespero do Marquinhos, constataram que era um equívoco de nossas impressões. De qualquer forma, não nos deixaram ficar no enterro. Justamente porque o Marquinhos não queria deixar o tio ser enterrado como morto, o tio vivo. Então jogaram um gramado ao lado do cemitério, a gente estava jogado assim, quando o Tatu, sempre o Tatu tinha esse tipo de ideia. O Tatu se levantou como que para animar o ambiente, para animar o Marquinhos e disse, vamos na zona! Eu topei porque eu nunca tinha ido. Os outros moleques não sabiam que eu não tinha ido. Para eles eu tinha muita experiência com as mulheres. Eu dizia, não, vamos, normal, eu vou sempre. Eu era virgem. Então eu fui nesse sentido, mas aí, a caminho da zona, todos desistiram. Todos, um por um, todos desistiram. Aliás, o primeiro a desistir foi justamente o espoleta, que cá entre nós aqui era sempre o primeiro a desistir de tudo. O espoleta hoje não é mais espoleta, né? O espoleta hoje é Paulo Prats, um vice-presidente de uma importante multinacional. Eu fiquei feliz da vida de ver um amigo de infância se dando tão bem. Claro que foi bem difícil falar com ele, né? Falei com 3 secretários. A última vez a secretária passou para ele e ele falou, e aí, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa, alguma ajuda? Eu fiquei um pouco surpreendido, mas falei, não, Paulo Prats, queria conversar com você. Ele falou, marca aí horário. A minha secretária. Ok, passa para ela. Falei com a secretária do Marquinhos, ou melhor, do Paulo Prats, ex-espoleta, e ela marcou um almoço rápido para 2 semanas depois. 2 semanas depois, olha eu aqui num restaurante chique da cidade, sentado de frente com meu grande e caro amigo espoleta. Ele chegou e conversamos sobre assuntos banais, até que ele atendeu o telefone celular. Quando desligou, atendeu de novo, e quando desligou, me pediu um momentinho para fazer uma ligaçãozinha. Até o prato principal chegar, ele ficou no telefone celular. Quando pôde me dar um pouco de sua atenção, foi logo me perguntando, e aí? Tá precisando de alguma coisa, alguma ajuda? Nesse caso, eu fiquei ofendido. Mas eu engoli o orgulho, junto com a lasanha, e tentando ser amigável, eu falei, ô Paulo, eu posso te chamar de espoleta?
Ele falou, me chama de Paulo, ou de Prats, ou de Paulo Prats. Eu falei, ok, Paulo Prats. Você sabia que eu já criei uma campanha publicitária para a sua empresa? Aquela propaganda que está a família inteira reunida na mesa, chega a diarista com o frango assado, a dona da casa levanta e diz, esse frango faz parte da nossa família, e corta para a máquina do frango. Ele falou que não lembrava dessa propaganda, e novamente atendeu o celular, e foi na hora da sobremesa, ele com a boca cheia de mousse de chocolate, e eu com a boca cheia de mousse de maracujá. Ele disse que não teria nem tempo para o café, mas antes que ele pudesse se levantar, eu disse, ô Paulo Prats, eu só queria confirmar contigo uma coisa, eu estou com problemas de memória, eu sei que nós somos jovens, para termos problemas de memória, mas eu estou com problemas de memória. Eu queria confirmar, você lembra aquele dia que o tio do Marquinhos morreu e ressuscitou? Ele tossiu e olhou para minha cara como quem olha para a cara de um maluco. Certamente não tinha se lembrado. Deixa eu esclarecer. Ô Paulo, não foi uma ressurreição, foi simplesmente o ar emitido no corpo. Foi no mesmo dia em que nós fomos na zona. Você lembra? Paulo me disse que não lembrava de zona nenhuma. Eu falei, claro que você não lembra, Paulo. Você desistiu de ir. Aliás, você era o primeiro a desistir de tudo. Paulo, eu lembro que no dia você me confessou por que você não ia. Você lembra? Você não iria porque você estava com a pedra. Você falou para mim, você lembra a pedra? A pedra. Você usava uma pedra amarrada num barbante. Amarrada aonde para fazer crescer? Você tinha lido isso numa revista de sacanagem. O Paulo Prats se levantou, disse que não lembrava de nada disso, vestiu o blazer e foi embora marchando. Ô Paulo! Ô Espoleta! Ia perguntar se a pedra deu algum resultado. Claro que eu fiquei ofendido, claro que eu fui agressivo. Eu não fiquei bravo por esse cara sair me deixando a conta toda para pagar. Eu fiquei bravo porque aquele cara não tinha tempo para lembrar do passado. Aquele cara não poderia confirmar ou não a minha loucura. Minha agonia só foi aliviada porque nas minhas madrugadas de hotel, lamentando de saudade de Raquel, zapeando na televisão, eu dei de cara com um desses programas religiosos e, para minha surpresa, olha só que coincidência, eu reconheci o pastor mais convincente, Pastor Mendonça, que em outros tempos era conhecido simplesmente como Batata. 2 dias depois do meu frustrante encontro com Espoleta, olha eu aqui no fundo da igreja, feliz da vida, assistindo ao culto do pastor Mendonça. Cara, ele era tão bom naquilo, desde a época de escola ele era convincente. Na época de escola, ele era convincente com o lance dos ETs. Aprendeu a ler inglês sobre os ETs, porque a literatura sobre os ETs era muito mais ampla na língua inglesa. Nos convenceu da existência dos ETs. Se até hoje eu acredito em ET, e eu acredito, isso se deve ao convencimento do pastor Mendonça. Hoje, não menos convincente com o livro preto na mão. Ao final do culto, uma pequena multidão formou uma pequena fila, por uma pequena palavrinha com o pastor. Fiquei lá por último, como que esperando a minha vez. Quando a minha vez chegou, eu fui direto ao assunto. E aí, Batata, como é que você tá? Ele parecia ter visto o capeta. Mas acabou por me reconhecer, me deu um abraço mega apertado. Cara, depois daquele encontro tão frio que eu tive com o Espoleta, nada melhor do que esse abraço tão apertado do pastor Mendonça. Depois ele me disse, que bom que você se converteu, irmão. Eu disse, pastor, eu queria conversar contigo. Ele falou, vamos sentar. Mas antes que eu pudesse falar sobre o que eu queria, ele me deu o seu testemunho. Um longo testemunho, uma história bonita de superação. Depois ele me perguntou se eu estava pronto para aceitar a palavra. Eu falei, pastor, na verdade, eu vim aqui porque eu estou com problemas com o meu passado. O pastor me garantiu que depois da conversão eu não teria mais problemas com o passado. Mais que isso, ele disse que eu esqueceria o meu passado. Eu já esqueci. Ele disse que esse era o principal passo. Eu falei, não, pastor, eu preciso saber o que eu fiz de errado. Até para me perdoar, até para mergulhar na tal piscina, eu preciso saber quais foram os meus pecados, para saber se eu mereço tal perdão. Pastor, eu queria confirmar, só confirma comigo. Você lembra daquele dia em que o tio do Marquinhos morreu e ressuscitou?
pastor me disse que preferia falar sobre a ressurreição de outra pessoa. Pastor, só para confirmar, esse dia foi o mesmo dia em que nós fomos... O senhor lembra onde? Não, para não... Então, nós fomos na zona. O pastor se levantou e disse que nunca foi. Calma, pastor! O senhor não foi. Nós desistimos de ir no caminho. E só de pensar em pecar, já pecou. Acho que eu falei demais. Mais uma vez eu falei demais. Sabe que o pastor apontou para a rua e disse: sai desse corpo que nos pertence. Na rua, noite sem lua, sensação de derrota, sensação de solidão. Eu liguei para Raquel em busca de redenção, salvação, mas mal ela escutou a minha respiração. Ela foi logo me perguntando: será que depois de reencontrar os amigos de infância, você vai em busca das mulheres que já amou? Para saber se elas se lembram? Eu disse: boa ideia. E ela desligou, e eu, sem ter mais o que fazer, na dúvida, acabei criando a segunda propaganda da campanha Identidade. A campanha foi criada num hotel. E como esta é uma agência de publicidade democrática, eu quero opinião. A ideia é a seguinte: o maluco está fugindo do hospício. Não, essa foi a primeira ideia. A segunda ideia é mais ou menos a seguinte: 3 amigos de infância se reencontram. Muito tempo depois, 20 anos depois, descobrem que se tornaram pessoas muito diferentes, opostas em determinados sentidos. Corta, divide a tela em 3 fotografias diferentes. Inclusive, eu penso em contratar 3 diretores de fotografia internacionais. Temos verba, ao contrário do teatro e do cinema, a publicidade tem verba. Corta aqui. Em primeiro plano, o cara. Em segundo plano, um produto. O mesmo produto nas 3 casas. Qual produto? Sabão em pó. Sabão em pó. A ideia é mostrar que no fundo e na essência, o ser não muda. Permanece o mesmo. Corta! A ideia é continuar pensando coisas novas, inovações publicitárias, inovações estéticas, inovações humanas. Essa é a minha ideia. Mas aí, no instalar de dedos, sempre no instalar de dedos, eu me lembro que meu pai me dizia: vai até o fim. Na verdade, eu não sei se meu pai me dizia isso, mas eu me lembrei dessa frase, então eu atribuí ela à frase do meu pai. Meu pai me disse isso. Foi pelo meu pai que eu resolvi ir até o fim. Até o fim dessa busca maluca, me deparei com o fim do meu amigo Poti. Tanto tempo depois, eu falei com a mãe dele ao telefone. Foi ela que me falou que o Poti havia morrido num acidente de carro quando ele tinha 20 anos. Como é que eu nunca fiquei sabendo disso? Fui ao cemitério, como que para levar flores pro meu amigo Poti, que certamente se lembraria do fatídico dia, porque foi o mesmo dia em que ele foi expulso da escola. O Poti era um grande mentiroso, daria um excelente publicitário. Ele nunca estudava para as provas, nem para o Enem. Ele sempre fazia de tudo para ir bem, inventando as respostas. Às vezes dava certo, ele era tão criativo. Charles Bittman era um cara que ele havia inventado, que ele sempre usava. Nas provas de história, dizia que o novo mundo havia sido descoberto por Charles Bittman. Nas provas de português, Charles Bittman virava poeta parnasiano. Nas provas de educação moral e cívica, Charles Bittman era jesuíta. Rimos até não poder mais quando o professor, desavisado de tanto ouvir falar em Charles Bittman, esse professor citou Charles Bittman. Acho que ele confundiu com outro nome. Tanto tempo depois, o Poti foi expulso da escola justamente por causa de Charles Bittman. Um professor havia faltado e ele disse que aplicaria uma prova para os outros alunos sobre Charles Bittman. Eu fui bem e ele foi mal. Depois disso que ele foi mandado embora. Cara, eu pensei em parar essa busca maluca, mas foi pelo Poti que eu continuei. Pelo Poti, eu fui atrás do Tatu, meio que para perguntar: Tatu, você sabia do desaparecimento do Poti? Falei com ele. E o Tatu era muito meu amigo naquela época. Eu trabalhava com o pai do Tatu.
E era muito próximo. Eu trabalhava na empresa distribuidora de remédios do pai do Tatu. Eu adorava aquele trabalho, não pelo trabalho, mas pela secretária. Eu era maluco naquela secretária. Publicamente eu me dizia meio namorado dela, embora ela ainda não soubesse. Ela viria de saber se eu não fosse mandado embora, porque eu fui mandado embora, porque eu descobri que a empresa distribuidora de remédios distribuía remédios ilícitos. Aí me mandaram embora e o Tatu saiu da minha vida. O Tatu certamente se lembraria do fatídico dia. Ele que deu a ideia da zona. Eu liguei, posso passar aí? Continuava dono da empresa distribuidora de remédios ilícitos ou não? Ele falou, não, aqui não. Vamos nos encontrar numa festa. Maravilha. Bom vivan. Me deu um endereço, sábado à noite, lua no céu, burburinho vindo do 7º andar. No 7º andar, apertei a campainha e quem atendeu? Tatu, você não mudou nada, cara. Brindamos aos velhos tempos. Mas antes que eu pudesse falar sobre os velhos tempos, o Tatu deu uma panorâmica na festa e sorriu, vendo as moças seminuas dançando ao som de Macarena. Eu falei, Tatu, eu preciso falar com você. O Tatu deu outra panorâmica e falou, por enquanto, sirva-se. Saiu e voltou com uma ruiva e uma japonesa. Me apresentou para a japonesa lá, tudo bem, prazer é meu. E sumiu num corredor comprido com a ruiva. Ô Tatu, eu preciso falar com você. Tatu! A japonesa submissa, toda hora me perguntava o que eu queria dela. Chegou a me perguntar que eu poderia pedir o que eu quiser. Falou, pode pedir o que você quiser. Tanto de tanto ela insistia, eu falei, num determinado momento, sabe o que eu quero? Quero que você me ajude a encontrar o Tatu. Foi nesse momento que ela falou assim, calma, relaxa aqui, vou te fazer uma massagem chamada massagem tailandesa. E ela fez essa massagem que jurou ser tailandesa dos pés à cabeça, aproveitou o embalo e me beijou dos pés à cabeça, e foi nesse momento que eu me lembrei da Raquel. Porém, sem culpa. Se amanhã ela me perguntasse onde você esteve ontem, eu diria, esqueci. Foi nesse momento que a japonesa perguntou, o que mais que você quer? Pede o que você quiser, a posição que você quer, o que você quer? Eu falei, me ajuda a encontrar o Tatu. Falou, vamos encontrar a porra do Tatu logo? Eu não sei quantos quartos nós invadimos, atrapalhando rituais dionisíacos incríveis. Sempre dizendo, o Tatu tá aí? Já volto, hein? Com licença, boa noite, o Tatu tá aí? Tatu tá aí no meio, Tatu! Eu não sei quantos quartos nós invadimos, sempre atrapalhando o ritual, até que a japonesa, tailandesa, submissa, me perguntou se podia ir embora. Eu disse, meio bêbado, sentei na primeira cadeira que eu encontrei, em busca da aparição do Tatu, e é claro que eu só acordei no dia seguinte, com o sol na minha cara, e a diarista passando aspirador. Você por um acaso aspirou o Tatu? Foi no carro que eu criei a nova propaganda, a última, a derradeira propaganda da campanha Identidade. Por essa ser uma agência democrática, quero opinião. O casal está se separando, uma separação tranquila. O cara tá indo, a mulher tá vendo televisão, antes de ir embora ele diz, baby, tô indo. Dentro da televisão, nossa propaganda anterior. A propaganda, dentro da propaganda, então ele vai embora e fala, opa, esqueci de uma coisa. Vai até a área de serviço, pega a caixa de sabão em pó, e no que ele está saindo, ela diz, onde você pensa que você vai? Diz, então, eu vou partir. Ela diz, você vai, a caixa fica. Ele diz, não, a caixa vai comigo. Ela fala, ela tira a caixa da mão dele. Eles começam a lutar pela caixa de sabão em pó, só que essa luta faz com que eles se toquem. Enquanto isso, vai fechando um coraçãozinho. E eles percebem que ainda o relacionamento não acabou, porque ainda tem sabão em pó dentro da caixa. A caixa de sabão em pó faz com que eles se conectem, se reconectem. Faz com que eles se lembrem de como ainda existe amor. Porque o que os une, mais do que as lembranças de amor, é a lembrança dos produtos consumidos juntos. Cortou, corta, a maca, identidade,
E a ideia é justamente mostrar a importância de um produto para a consolidação dos relacionamentos nos dias de hoje. É inspirado nisso que eu ligo para a Raquel e digo: Raquel, é o seguinte, eu preciso passar aí para lavar as minhas roupas. Ela faz um silêncio que pode ter durado um segundo ou uma vida. E me diz: volta. E eu volto, eu sou recebido por Raquel na porta de casa com aqueles abraços que ela me envolve o corpo inteiro. E eu percebo que para me beijar, ela tem que ficar na pontinha dos pés. Isso me faz lembrar que a primeira vez que eu me vi apaixonado por ela foi ao vê-la na pontinha dos pés para me beijar. Como a memória funciona? Se por um lado eu não lembro de quase nada, por outro, nesse momento, eu lembro de cada beijo que já beijamos. E quando ela disse: faz o beijo, ela pergunta: você voltou? Eu digo: voltei, eu estou de volta, olha eu aqui. Ela me diz: acabou a sua busca maluca? Eu digo: acabou, agora tudo volta ao normal, tudo volta a ser como era antes. Mas é claro que nisso eu minto. Eu minto para ela e minto para mim. As coisas não podem simplesmente voltar a ser como era antes, simplesmente porque eu não lembro. E também porque a busca não acabou de fato. Faltou Marquinhos. Eu sempre pergunto: será que Marquinhos se lembraria de tudo isso? Será que ele diria: é claro que eu lembro, você está falando do dia que meu tio morreu, meu tio era como se fosse meu pai. Será que ele diria: eu não tenho a menor ideia do que você está falando? Bom, o ator daquele exemplo que eu dou no começo, logo de cara eu falo de um ator num palco vazio, eu espero de uma palavra que ele faça recuperar o fio da meada, o sentido da vida dele no palco. Ele poderia romper o seu silêncio. Ele poderia dizer: gente, desculpa, eu não estou lembrando o texto. Eu simplesmente estou com um branco, não vai rolar hoje. Me perdoa, não vai rolar. Volte amanhã. Se você não puder voltar amanhã, pega o dinheiro de volta na bilheteria. Quem não pagou, bom, aí paciência. Mas não! No meu exemplo, o ator fica calado à espera de uma palavra que lhe faça recuperar o sentido. Tal como em assunto interrompido, uma palavra te faz recuperar o fio da meada. Pois bem, é nisso que eu me identifico com esse ator. Mais do que no seu branco, mais do que no seu vazio, é na sua continuidade. Porque o que eu faço nesse momento da minha vida é continuar. Não me abandonar no vazio da minha condição. Nesses lapsos do que eu fui, dúvidas do que eu sou, certezas apenas do que eu não serei. Pelo sim, pelo não, eu não vou atrás do Marquinhos, que passa a ser o guardião secreto da minha memória mais antiga, da minha memória mais real. Mesmo se for uma memória ficcional, me tornar o que eu sou não é simplesmente lembrar o que eu fui, ou vislumbrar o que eu serei. Me tornar quem eu sou é ser quem eu sou. E quem eu sou? Essa é a questão. Essa é a questão nossa de cada dia. Onde quer que eu esteja, estando, por exemplo, no meu apartamento moderno estilo retrô, estando, por exemplo, no meu carro moderno estilo retrô, estando, por exemplo, num palco moderno estilo retrô, estando, por exemplo, num aeroporto, sabendo de onde vim e sabendo para onde eu vou, sabendo quando estamos, sabendo qual é o meu nome. A questão que me vem agora parece abranger todas as minhas questões. Sobre quem, quando, onde, por quê. A questão é: qual é a minha mala?